Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Graça e paz, amados, amém? Vamos nos colocar em pé, em reverência à leitura da palavra. Convido os irmãos a abrir a epístola do apóstolo Paulo aos cristãos em Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Aquele que encontrou, diga amém, aleluia, glória a Deus. E aquele que não encontrou, diga misericórdia, piedade, clemência. Os irmãos encontraram? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Assim está escrito: para a liberdade, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Pai, nós te louvamos e bendizemos por esta palavra viva, poderosa e eficaz, penetrante mais do que qualquer espada de dois gumes. Revela-nos a tua vontade, os teus desígnios, por intermédio da tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Os irmãos podeis se assentar. Gente, hoje é um dia muito especial, memorável na história da nossa nação, que não podemos ignorar esse fato histórico, que é justamente a independência do nosso povo, a independência do Brasil, 7 de setembro. E antes de falarmos um pouco melhor sobre isso, partilhar informação com a igreja que fomos convidados para o desfile cívico, representando o Colégio Carlina, nos seus 25 anos, conduzindo um pilotão dos garotos Carlina. Eu fui garoto Carlina lá em 1999. E nós estávamos na frente, conduzindo uma moçada jovem, e vivemos esse momento de ato cívico, né, no desfile. No final, veio o atual garoto Carlina, de 2017, me cumprimentar. Eu perguntei: qual a sua idade, jovem? Antes eu disse: respeita nós, viu? Qual a sua idade? Aí ele disse: 16 anos. Eu disse: quer dizer que você é de 2001? Aí ele disse: em 99 você não existia. Aí ele disse: e a sensação que eu tive é que eu estou uma versão ultrapassada. 18 anos atrás nós tínhamos sido garoto Carlina, e nós nos sentimos honrados com o convite de homenagear um colégio onde nós estudamos todo o ensino médio, e prontamente nós nos dispomos, e conduzindo a velha guarda, nós estávamos lá. Foi bom a experiência de ver outros desfiles passando nesse ato cívico e relembrar a importância desse dia, 7 de setembro, para a nossa nação e para nosso povo. É o dia da independência. E um texto bíblico para partilharmos foi esse, em que o apóstolo Paulo, instruindo os cristãos em Gálatas, diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Veja a ênfase empregada. Para a liberdade foi que Ele nos libertou. Parece até então uma redundância, mas não, é uma ênfase apresentada para que nós não venhamos esquecer que Ele nos libertou para a liberdade, uma viva e verdadeira liberdade. Observando a história da nossa nação, nós percebemos que não existe liberdade, não existe independência sem guerras, sem conflitos, sem mortes, sem derramamento de sangue. Você sabia que em toda civilização, para que uma nação viesse a conquistar a sua independência, houve guerra? Vou te recordar de alguns casos que talvez você saiba, mas não associa à realidade. A independência da Escócia, ela é nos apresentada por meio daquele filme O Coração Valente, de William Wallace. Não sei se você já assistiu,
mas ali é a luta pela independência e pela liberdade da Escócia. Um outro filme é o Patriota, que também retrata a liberdade, a independência dos Estados Unidos. Juntamente com esse filme tem Independence Day, enfim. E a nossa história também muito extraordinária, porque foi em 1822, às margens do rio Ipiranga, sobre um brado retumbante de um povo bravo e heróico. E como diz a poesia, houve raios fúlgidos em nossa pátria e brilhou no céu intensamente. A partir dali foi escrita uma nova página, um novo capítulo, uma nova história sobre o nosso povo, a partir de Dom Pedro I, onde bradou independência ou morte. Você conhece essa história, mas como já foi dito aqui, não há uma luta por liberdade, uma luta por independência sem mortes. Antes de Dom Pedro I, quantos homens se levantaram? A exemplo de José Joaquim Xavier, que é o conhecido José Joaquim da Silva Xavier, que é o nosso conhecido Tiradentes. Ele morreu pela independência. E tantos outros homens. Mas quando falamos dessa independência agora, aplicando para o texto, essa independência espiritual da carne, do pecado e do mundo, nós percebemos que houve morte, que houve derramamento de sangue, que houve uma guerra, um conflito espiritual, e que sobretudo também houve um brado na cruz do Calvário, onde Jesus Cristo diz para todo principado e potestade: está consumado. As palavras de origem grega tetelestai, ou seja, enquanto todos esperavam um grito de desespero na cruz, Jesus busca força do seu último suspiro para declarar tetelestai, ou seja, eu cumpri, eu honrei, eu completei a missão que me foi confiada, e agora o povo é livre através do sangue derramado, através da morte do Cordeiro. Essa é a nossa independência, irmãos. É na cruz do Calvário. E é por essa razão que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5, versículo 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Jesus não morreu para a liberdade de um povo específico, até mesmo porque ele não faz acepção de pessoas. Jesus não morreu pela liberdade de uma civilização, pela independência de uma tribo, de uma clã, de uma raça, de uma etnia. Não, Jesus morreu por todos, para a liberdade de todos, isso é, daqueles que vierem a nele crer. Por isso que o seu brado é mais retumbante do que o de Dom Pedro I. É por isso que o seu brado é mais retumbante do que William Wallace, ou do que qualquer outro homem que lutou pela sua pátria, que lutou pelo seu povo. Está consumado ainda ressoa e reverbera na história, ao ponto de que alguns anos posteriores, o apóstolo Paulo disse aos cristãos: não se esqueçam que foi para a liberdade que ele nos libertou. Permaneceis nele firme e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Os cristãos nesse período estavam tendo uma forte tendência ao judaísmo. Eles estavam se judaizando, se tornando judaizante. O que é isso? Eles estavam retornando às práticas antigas, às rupturas. Estavam tentando, a grosso modo, recosturar o véu que Cristo rasgou. Estavam querendo alcançar a salvação pela observância da lei, pelas práticas dos ritos, das cerimônias e dos rituais. E o apóstolo Paulo mais uma vez chama a atenção dos cristãos para a verdadeira graça que transcende todas essas estruturas impostas pela religiosidade.
e nos convida para uma dimensão muito além de regras sobre regras, de leis sobre leis, normas sobre normas. E isso não significa que o Evangelho não tenha os seus mandamentos, mas que o maior mandamento do Evangelho é o amor. E o amor consiste em liberdade. Amém? É por isso que nessa noite histórica e memorável, onde nós comemoramos a independência, fato ocorrido em 1822, nessa data, 7 de setembro, eu queria trazer uma mensagem intitulada Independentes em Cristo. Independentes em Cristo. Você pode repetir comigo? Independentes em Cristo. Presta bem atenção à preposição. Não é independentes de Cristo. É independentes em Cristo. Se disséssemos independentes de Cristo, estava tudo errado. Já estávamos cometendo um surto herético aqui. Mas é independentes em Cristo. Eu quero falar sobre essa conquista de Cristo por nós, pela nossa liberdade, pela nossa independência. E a primeira verdade a partilhar com a igreja é que Cristo conquistou por mim e por você a independência do pecado. Talvez você não saiba, mas você pode viver uma vida em consonância, em harmonia com Deus. Uma vida cujos erros não venham a agredir as narinas do Senhor, pelo contrário, agradar. Que a sua vida venha exalar o mais perfeito perfume e aroma. Que o odor das transgressões e das iniquidades não venha assolar a santidade de Deus. Talvez você não saiba disso, mas é importante relembrar para a liberdade que Cristo nos libertou. Podemos sim viver independentes do pecado. E isso é simples. Basta tão somente sermos dependentes de Cristo. Olha o que a Bíblia nos diz em Romanos 6,14. E de repente eu vou te convidar para passear e assim debruçarmos nas Escrituras, relembrando alguns textos dos quais nós não podemos jamais, em modo algum, esquecê-los. Romanos capítulo 6, versículo 14. Olha o que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Posso ouvir um amém? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Esse texto nos fala justamente sermos independentes do pecado. Olha, amado, preste atenção em nome de Jesus. O pecado não terá domínio sobre vós. Você já parou para perceber o quanto as pessoas são dominadas pelo pecado? Dominadas pelo seu instinto, dominada pelos seus impulsos, dominada pelas suas tendências, dominada pelas suas predisposições. E você já parou para perceber que hormônios não se convertem, que testosterona não se converte, que nós temos uma natureza caída e decadente, que infelizmente está sempre indo de encontro com a direção divina. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o espírito milita contra a carne contra o espírito, para que não façais porventura aquilo que é do vosso querer. Por isso que o mesmo apóstolo diz em outra referência: o mal que quero fazer se faço, e o bem que quero não faço. Essa luta interna. Então você já parou para perceber o quanto nós somos escravos do pecado? Essa é a herança que nós herdamos de Adão. Você não é pecador porque peca, mas você peca porque é pecador. Deu para entender? Alô? Atenção? Deu para entender? Você não é pecador porque peca, mas você peca porque já é pecador. Você já nasceu sobre uma sentença.
Você já nasceu sobre uma natureza. É por isso que o salmista diz no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. E ele não está falando da concepção natural, da procriação, não. Ele está falando desse gene pecaminoso que vem dos nossos ancestrais, trazendo maldição sobre as nossas vidas. Conforme nos diz as Escrituras, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia vai nos falar em Romanos 8:34 que aquele que peca torna-se escravo do pecado. Aquele que peca torna-se escravo do pecado. E o que a gente percebe é o pecado escravizando os nossos jovens, é escravizando os casais que não conseguem ter uma vida de lealdade, de fidelidade, de companheirismo, é destruindo, assolando a família e assim atingindo toda a sociedade. O que nós temos visto é essa realidade do império das trevas avançando. E isso porque é a tendência, é a nossa tendência. Mas quando você olha para esse texto, gente, que ânimo nos dá. É um renovo. E a palavra renovação de regozijo é justamente isso, né? Regozijo é justamente a renovação do gozo. E nele eu me regozijo. Veja o que o texto nos diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. E agora o evangelho da graça, ele te coloca no controle, ele te coloca sobre o domínio. Na realidade, Deus disse isso a Caim, quando ele cometeu o seu erro. Deus disse a Caim, e a palavra que Deus disse a Caim, ele diz a mim e diz a ti também. Sabe qual é? O pecado sempre estará diante de ti, porém, compete a ti dominá-lo. Eu vejo pessoas aí sendo dominadas pelo vício do álcool, dominadas pelo vício da nicotina, dominadas pelo vício da sexualidade, tão conturbadas, dominadas, perderam o controle da sua vida. Mas o texto aqui vai nos dizer: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ei, meu irmão, assuma as rédeas da sua vida. Deus te deu autoridade para isso. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Não importa quantas investidas do inferno venham sobre a tua vida, a última palavra sempre será a sua. A sua. A sua. Por isso diz as Escrituras: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá. Vá de retro, Satanás, é ele que tem que bater retirada. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. E aqui, eis a primeira verdade dessa independência em Cristo, é que ela nos traz uma independência do pecado. Isso significa que você não é mais escravo do pecado. Você não é mais subalterno. Você não é mais subjugado, subordinado pelo pecado. É que agora você tem controle sobre os seus instintos, sobre os seus desejos, não importa quão forte ele seja. E para de dar desculpa fraca de que a carne é fraca. Isso é álibi, escusas evasivas. O espírito é forte. Eu acho que se o texto terminasse aí, seria um drama e um desespero. A carne é fraca, mas o texto continua. A carne é fraca, porém o espírito é forte. Então quem vive na carne vai ser fraco, quem vive no espírito será forte. Amém? Então, meu amado, essa é a independência que hoje, não somente 7 de setembro, mas qualquer dia, qualquer hora, em qualquer mês, em qualquer estação do ano, você pode celebrar. Independentes. Em Cristo, independentes do pecado, do domínio do pecado. Não serei fantoche de Satanás. Não seremos marionete do diabo. É isso que ele faz, né? Principalmente nesse período de carnaval e carnaval fora de época. O que mais você vê são marionetes do diabo. E o mundo espiritual é tão real quanto o mundo natural. Me perdoe. Deixa eu retificar aqui. Na verdade, o mundo espiritual é mais real.
do que o mundo natural. Porque o natural é temporário, o espiritual é eterno. O mundo espiritual é muito mais real do que esse mundo natural. Segunda verdade que as Escrituras nos fala dessa independência em Cristo é que nós somos independentes agora do nosso passado. E eu quero te convidar para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Texto lindo, tão conhecido, onde nos diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Amém? Assim nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas, as coisas passadas já passaram. Eis que tudo novo se fez, eis que tudo se fez novo. Você pode dar um amém por isso, irmão? Glória a Deus. A independência agora é do nosso passado. O passado, ele exerce uma grande influência em nossa vida, e às vezes nós somos estigmatizados, rotulados pelo que fizemos no passado. Você já percebeu isso, né? As pessoas tendem a nos julgar, a nos interpretar por alguns momentos. Não nos julgam pelo um todo, mas nos julgam por alguns momentos, e pior que a grande maioria desses momentos são momentos isolados, que não traduz realmente aquilo que nós somos. Mas infelizmente nós herdamos essa influência do nosso passado. E não é somente do nosso passado vivenciado, às vezes é do passado dos nossos ancestrais, que traz toda essa cadeia de tendências, que hoje a ciência até explica aquilo que as Escrituras já nos diziam em Êxodo capítulo 20, que o pecado irá até a 4ª geração daqueles que aborrecem ao Senhor e daqueles que desobedecem a sua palavra. Mas quando esse texto é lido, irmãos, nós logo percebemos que em Cristo é uma nova história, que em Cristo é uma nova vida, que em Cristo simplesmente Ele apaga o nosso pecado e joga em um novo oceano, nas profundezas de um novo mar, onde ninguém tem acesso, onde ninguém tem alcance, onde não há submarino no mundo que pode chegar. Ele joga nas profundezas. Isso não significa que ele tenha amnésia ou sofra de dislexia, quando o texto nos diz: dos vossos pecados eu não vos lembrareis mais. Olha que coisa linda quando Deus diz isso: dos vossos pecados eu não vos lembrarei, eu não me lembrarei mais. E o que isso significa é que Ele não vai passar em face os erros que um dia você cometeu. A coisa mais comum nas discussões interpessoais, seja entre casais, entre sócios, entre amigos, pais e filhos, entre irmãos, entre colegas de trabalho, de ministério, seja lá o que for, é quando você comete um erro, a pessoa vai lá no baú das más recordações e revela, como a mitologia fala de Pandora, que abre a caixa e a partir dali vem toda a maldição das trevas. É assim que a mitologia grega explica a origem do mal, atribuindo à mulher, a curiosidade da mulher. Mas enfim, é essa realidade. Mas o que Deus nos diz é que os nossos erros não serão passados na cara. Olha que coisa linda. Ele não vai dizer o que você fez, não. O que você causou, não. E volto a reafirmar, não é porque ele sofra de dislexia ou amnésia. É porque a graça, ela tem esse efeito em nossas vidas: apagar o nosso passado, toda a influência negativa do nosso passado. E essa, irmãos, é uma das maiores estratégias de Satanás, é nos lembrar do nosso passado. Satanás, ele sempre vai vir com essas armas, com essas investidas,
São suas ferramentas e seus instrumentos. Por mais antigo que seja, ainda é eficaz. Ele vem lembrar do passado. Ele vem lembrar dos nossos erros. E a maior tática nessa guerra, nesse conflito, como alguém já disse, é se Satanás vier te lembrar do teu passado, lembra ele o futuro dele, que é condenação eterna. E aí, meu irmão, não há capeta que permaneça. Amém? Não há capeta que insista ou que resista a essa verdade. Se ele vier te afrontar com o teu passado, não importa qual foi o teu passado, ou como foi, ou com quem foi, lembre a ele o futuro que lhe aguarda, que é justamente o fogo do juízo divino sobre a sua vida, e ele vai bater retirada em nome de Jesus. Aleluia! Então, se alguém está em Cristo, não é se alguém esteve em Cristo. Dá para entender? Se alguém está em Cristo, não é se alguém esteve. Você está em Cristo, é nova criatura. Nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E essa experiência, ela é diária, né, irmãos? Não sei quanto a vocês, mas eu tenho essa sensação sempre, direto, contínua. Tudo se fez novo. Uma nova vida, uma nova história. Deus tem para mim, Deus tem para ti, Deus tem para nós. Novo caminho, uma nova direção, uma nova trilha, uma nova vereda, uma nova jornada, um novo percurso a se seguir. É isso que Deus tem para nós. Então, independentes do passado, não permita que as lembranças do passado venham te atormentar. Não permita que essas lembranças venham ressuscitar desejos, e que esses desejos venham lhe escravizar novamente. As pessoas ficam perguntando todo tempo: cadê Deus? Eu fico me perguntando: estão todos cegos? Surdos? Será que não veem? Será que não ouvem? Eu vejo Deus o tempo todo, em todo tempo. Uma das melhores manifestações de Deus é através da transformação de vida. É você olhar para um ex-alcoólatra e perguntar a ele o motivo dele ter vencido o vício. É você perguntar para um ex-traficante, uma ex-prostituta, um ex-adúltero, corrupto, mentiroso, salafrário. Perguntar qual foi o motivo. Ele só tem uma resposta: Jesus. 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 Então eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em mim. Eu vejo Deus em nós. Eu já disse isso uma vez e digo sem problema algum. Se não fosse Deus me tirando dessas festividades, eu não sei como eu sairia de lá. Porque eu gostava disso, irmão. Eu gostava desse negócio. Sabia? E aí eu vejo a mão de Deus, sabe? Invadindo o meu espaço, nos resgatando desses lugares sombrios e nos conscientizando que são prazeres que geram pesares, que não vale a pena essa vida efêmera, transitória, trivial, supérflua e passageira. Se não fosse Deus por mim mesmo, eu creio que não teria condições. Até que o Evangelho veio, e eu gosto dessa expressão porque eu não encontro outra, eu venha equivaler à realidade. O Evangelho vem me nocauteando. Eram 10 anos visitando a igreja. Minha mãe anda na igreja desde os 8 anos. Eu vim me converter verdadeiramente aos 18 anos.
Mas antes de me converter, participei de coral, participei de peça teatral, estive na escola bíblica dominical, o ministério infantil, até que o evangelho me invadiu. E ali eu ouvi uma força maior me envolvendo e me convidando para uma proposta, sobre uma proposta irrecusável, inaceitável. Isso é o evangelho da graça, vem nos nocauteando, ao ponto que a gente joga a toalha branca e declara: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Para onde irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se suba aos céus, lá estás. Se desço aos mais profundo abismo, lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho aos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar por meio da tua destra fiel. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? Esse é o evangelho que nos torna independente do nosso passado, nos apresentando uma nova vida e uma nova história. Por fim, em último lugar, depois de independentes do pecado, independentes do passado e agora independentes do maligno, eu quero te convidar para abrir a Bíblia. Eu vou fazer o seguinte: o pessoal da minha esquerda vai abrir a Bíblia em 1 João 5,18. Presta atenção, 1 João 5,18. A turma da minha direita vai abrir 2 Tessalonicenses 3,3. 2 Tessalonicenses 3,3. Agora, verdade da nossa independência é a independência do maligno, de toda a influência do maligno. Amém? Turma da minha esquerda, 1 João 5,18. Os irmãos podem ler em voz alta, independente da diferença da tradução. Amém. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não. Forte isso, né, irmãos? Agora, o maligno não lhe toca. Agora vamos para 2 Tessalonicenses 3,3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Verso 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Os irmãos da minha direita, por gentileza. Amém, irmãos? Apareceu aí a Torre de Babel, né? Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Uma outra independência a celebrarmos em todo o tempo, além da independência do pecado, além da independência do passado, é a independência do maligno, da influência do maligno, da manifestação do maligno, do poder do maligno. E se você atentar bem para esse texto que foi lido, veja só o que nos diz. 1 João 5,18 diz: o maligno não lhe toca. E agora 2 Tessalonicenses 3,3 diz: confirmará e guardará do maligno. Aí a pergunta é: qual é o poder que Satanás tem sobre os filhos de Deus? Qual é o poder? Nenhum. Aí tem aquele cantor aí norte-americano, Justin Bieber. Ele diz: quem crer no Deus vivo
não sofre nenhum poder do maligno. Ele entendeu isso. Algo mais ou menos assim. Mas ele, aquele que crê no Deus vivo, não sofre nenhum poder sobre o maligno, porque o maligno não tem poder. Mas pastor, é verdade, irmãos. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você olha para a vida de Jó, sofreu muito, mas tudo que aconteceu na vida de Jó foi permissão de Deus. E um dia Deus disse: eu te autorizo a tocar em tudo que ele tem. Todavia, não trisque em sua alma, porque ela me pertence. E esse texto nos ensina muito, porque o inimigo pode tocar na sua saúde, o inimigo pode tocar nas suas finanças, o inimigo pode tocar na sua família, mas sobre uma permissão divina, sobre uma autorização divina que visa o melhor para você, não é o pior para você. Você conhece muito bem essa história, mas esse texto está aqui para nos dizer: o maligno não lhe toca, o maligno, Deus nos guardará do maligno, e tantos outros textos, como o Salmo 91, versículo 10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os caminhos, e eles não permitirão que tropeces com os teus pés em pedra alguma. Qual é o poder do inimigo sobre as nossas vidas? Como o Salmo 121, versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, porque o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, o Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará de todo mal. Independentes desse poder que o maligno exerce nesse mundo, nesse presente século. E por que não citar Lucas 10, 19, onde Jesus olha para os seus discípulos e diz: eis que vos dou autoridade e poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e nada vos causará dano algum. Ileso sobre os peçonhentos, sobre as víboras venenosas. Temos que enfrentar e iremos enfrentar completamente imunizado pelo sangue do Cordeiro que foi injetado em nós. Ei, olha para o teu irmão que está ao seu lado e diz: você é vacinado pelo sangue do Cordeiro. Quem é vacinado aqui pelo sangue do Cordeiro? Aleluia! Quem é vacinado pelo sangue do Cordeiro é independente do pecado, é independente do passado, é independente do maligno. Quero chegar aqui agora diante dos meus irmãos e concluir dizendo o seguinte: diante dessas verdades, sobre essa temática, independente em Cristo, completamente cônscio desse entendimento, em sã juízo, tudo que eu tenho a dizer é: independência ou morte. Alguém entende aqui o que eu estou falando? Diante de tudo que foi dito agora, a única coisa que me resta é dizer: independência ou morte. Com isso eu quero dizer: eu prefiro morrer do que voltar a ser escravo desse mundo. Eu prefiro morrer do que voltar a ser escravo da carne. Eu prefiro morrer do que voltar a ser escravo do diabo. Eu prefiro morrer do que voltar a ser dependente do pecado, dependente do passado, dependente do maligno. Por isso que a minha oração é essa. Não estou nas margens do rio Ipiranga, mas estou diante de uma congregação santa para bradar retumbante que independência ou morte. Com isso declaro: minha vida sem Cristo não tem nenhum sentido. E que a dependência de Cristo me
torna completamente independente nele, não dele. Independente nele, para viver sem o domínio do pecado, do passado ou do maligno. Eu não sei qual foi o dia da sua independência. Meu foi 1º de janeiro de 2001. Virada do ano, virada de uma década, virada de um século, virada de um milênio. Com uma surpresa até para minha esposa, ninguém sabia, nem eu sabia. Fui para a igreja, virada do ano, como desencargo de consciência, prestar conta dos meus pecados do ano 2000. Quando eu cheguei na igreja não teve louvor, ou melhor, não teve pregação. Gente, olha que coisa, não teve pregação, não teve apelo. Acabou o culto, o pastor deu a bênção pastoral, se reuniu uns irmãos de 6 a 7 irmãos em um lugar e começaram a louvar. E aquela alegria contagiante, aquela atmosfera envolvente, eu comecei a olhar, meu Deus, eu gosto de uma roda de samba, eu gosto de correr atrás de um trio elétrico, mas eu nunca vi em toda a minha vida alegria igual a essa. Uma alegria natural, sem efeitos de entorpecentes ou alucinógenos. Uma alegria natural que flui de dentro para fora. E eu disse, meu Deus, eu quero isso para mim. Não houve apelo. De repente, quando eu dou conta, por mim mesmo, eu já estou lá na frente, conversando com o pastor. Na época o pastor é Décio, e a minha expressão de independência foi essa: eu vim aceitar o homem. Comecei até com minha esposa, na época que ela chegou lá, disse, olha, entreguei minha vida a Jesus. Como foi? Eu disse, cheguei lá para o pastor e disse, eu vim aceitar o homem. Achou até estranho essa fala, né? O homem. Mas é que eu estava completamente rendido ali, completamente entregue, não tinha mais como se desvencilhar dele. Não tinha mais como se desviar. Estava completamente rendido. Não houve pregação, não houve apelo, mas houve um testemunho de transformação, ao ponto que eu identifiquei naquelas pessoas aquilo que eu nunca encontrei em nenhum lugar. E naquele dia eu disse, eu quero ser igual a eles. Eu quero louvar a Deus com esse mesmo fervor, nessa mesma efervescência do Espírito. Essa mesma efervescência, sem me esquivar de Deus. E a partir de então, esse foi o meu brado retumbante de independência. Eu vim aceitar o homem. Já se fazem aí quantos anos? 17 anos, né? 17 anos. E esse ainda é meu brado. Eu vim aceitar o homem. O homem que na cruz do Calvário bradou por mim, por ti e por todos nós. Está consumado. Com isso, ele declarou: sois livres, para cumprir o que está escrito João capítulo 8, versículo 36. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres. Para vivermos o que está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E eu entendo, porque eu vivo perfeitamente o testemunho dos irmãos. O que é você ter aversão e repugnância a todo esse cenário e esse espetáculo promovido para os prazeres da carne. Essa ilusão já não me ilude mais. Essas atrações já não me atraem mais. Estou em Cristo, feliz
e vivo para todos sempre. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é bom, e esse é o nosso grito de independência para a liberdade. Foi que Ele nos libertou. Livres em Cristo. Quem é independente aqui em Cristo? Independente em Cristo, independente em Cristo. Se coloque em pé em nome de Jesus. Comece a agradecer a Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus. Eu estava falando um dia com um professor de história, e ele disse assim, não me recordo bem a origem da natureza do diálogo, mas ele disse bem assim, olha, tem um povo na história que quando foi liberto, a alegria desse povo era tão grande, que eles começaram a marchar, e quando eles começaram a marchar, havia um bando de pássaros sobrevoando naquele lugar, e de tão assustado com o barulho da marcha deles, e assustado com um grito que eles deram, aqueles pássaros caíram. E ele começou a contar isso com todo entusiasmo, com toda euforia, empolgado, sabe? Uma criatura bem empolgada. Rapaz, que coisa inédita e que coisa inusitada. Aí eu disse, olha, eu conheço a história de um povo que por sinal é o meu povo, é o povo da fé, que um dia começou a marchar rumo à sua liberdade para viver a promessa de Deus, e o mar vermelho se abriu para esse povo passar, e eles chegaram do outro lado com os pés enxutos, com um novo cântico nos lábios. Eu também conheço uma história de um povo que estava marchando rumo às promessas para viver a verdadeira liberdade, e as muralhas extensas, grandes de Jericó, não foram capazes de resistir. Quando aquele povo tocou a trombeta, as muralhas, sem auxílio de força humana, simplesmente ruíram, simplesmente desmoronaram. Eu faço parte desse povo, eu faço parte dessa história. É a história do povo que crê em Deus, que confia em Deus, que se alegra em Deus pela liberdade conquistada através da fé viva, da fé verdadeira. A alegria maior, é o que eu quero dizer, é que é nossa. A alegria maior é nossa. Ele citou um caso de uns bandos de pássaro que caiu, mas para liberdade do nosso povo, o mar se abriu, gente. As muralhas desmoronaram, se romperam. Muralhas suntuosas, robusta, grande, extensa, simplesmente ruíram para que o povo de Deus pudesse conquistar. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, é a partir do momento que você decidir em Deus, declarar a sua liberdade em Cristo Jesus, os mares se abrirão, as muralhas ruirão. Eu vou repetir, você não viu? A partir do momento que você declarar sua independência em Cristo, sua independência em Deus, os mares se abrirão, as muralhas ruirão, ao som do louvor, ao som da adoração do povo que conhece o seu Deus. Oh, aleluia! Oh Deus, santo, 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 livre, livre, livre sou, livre, livre, livre sou. Oh Deus, não existe venda sobre os meus olhos, sobre a minha visão, não existe mordaça sobre a minha boca, não existe grilhões e algemas sobre os meus pés, sobre as minhas mãos. Não existe véu que nos separa do teu amor, da tua graça, do teu poder. Por isso que a tua presença é manifesta. E aonde o teu nome for invocado, o Senhor se fará presente. E nessa noite eu quero bradar a minha liberdade em Cristo Jesus. Verdadeiramente livres, 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 que ouça o inferno, que ouça Satanás e seus demônios. Livres somos
pelo sangue do Cordeiro de Deus, que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Livre, 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 livre sou. Meu Senhor, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Oh, aleluia. Erga suas mãos aos céus e adore. Se eu passar pelo vale, é verdade, Jesus, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, oh Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Adora o Senhor. Teu amor perfeito repousando em mim. Repousando em mim, meu Deus. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso, meu Senhor. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça, Jesus. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, oh Deus. Recaio de novo. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu
Meu Senhor, só Tu és digno de todo louvor, de todo louvor, meu Pai, meu Jesus. Vou te adorar, te adorar, te adorar, te adorar, meu Senhor, meu Senhor. Só Tu és digno de louvor, de louvor. Jesus, derrama sobre nós Tua graça, meu Senhor. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.